Salve, salve, monstrinho! Vamos falar sobre os óxidos. Essas substâncias, conhecidas como óxidos, elas têm sempre dois elementos, e um desses elementos é sempre o oxigênio, tá certo? Se esse oxigênio estiver ligado a um metal, então eu terei uma ligação iônica, tá certo? Se o oxigênio estiver ligado a um metal, eu terei ligação covalente. Bem, se a ligação for iônica, obviamente eu vou chamar o óxido de iônico. Agora, se a ligação entre o oxigênio, no caso com a metal, ela vai ser covalente, eu vou chamá-lo de óxido molecular. Isso vai ser importante para você verificar a nomenclatura do óxido. Bem, se o óxido é iônico, então está ligado a um metal de carga mais X. A carga desse metal vai indicar a quantidade de oxigênio necessário para a fórmula. Como a carga do oxigênio nos óxidos é menos 2, então a quantidade do elemento seria 2 aqui, confere? Muito bem. Como é que eu escrevo o nome? Se o metal apresentar um único estado de oxidação importante, como é o caso dos metais alcalinos e a prata, que é mais 1, os alcalinos terrosos, o zinco e o cádmio, que seria mais 2, né? E o alumínio mais 3, vai anotando essas dicas, aí você coloca óxido, a preposição de e o nome do metal. Como eu fiz aqui, ó, óxido de sódio, óxido de cálcio, cal virgem, tá certo? Ou cal simplesmente, usado em caiação, também no processo de calagem, óxido de alumínio, que vem da bauxita. Agora, por que aqui é óxido férrico e óxido ferroso? Porque o ferro não está naquele grupo de metais que tem um único estado de oxidação possível. O ferro pode ser 2 e pode ser 3. Como é que eu identifico na fórmula do óxido? De maneira semelhante como você fez na dos hidróxidos da base. Se eu tenho aqui, certo, que a quantidade de oxigênio é 3, então porque esse aqui é o ferro 3. Então, nesse caso, eu chamo óxido de ferro 3, em algarismo romano, ou óxido férrico, acrescente ico ao nome do ferro, tá bom? Agora, se o ferro for 2, então ficaria 2 e 2. Então, ele seria o quê? O óxido ferroso. Só tem um detalhe, tá? Quando a substância ela só é formada por ligação iônica, você tem que representá-la pela fórmula mínima. Ou seja, você vai simplificar isso aqui, ó. Então, a fórmula do óxido ferroso, na verdade, vai ser FeO, tá? Então, tome cuidado com isso. Mais cuidado você tem que ter sempre que o oxigênio estiver ligado a um metal alcalino ou alcalino terroso. E também tem que ter cuidado com o hidrogênio, no caso do H2O2. Muito bem. Aqui, ó, K2O2, K2O4. Você já notou que tem algo diferente, porque o potássio é mais 1, não é isso? Então, aqui deveria ser um oxigênio, como foi aqui no caso do sódio. Ó. Por que ali tem 2, né? Está estranho. Veja só aqui, ó. Potássio é mais 1. Ó. Por que aqui tem 4? Então, esses óxidos eles são um pouquinho diferentes. São um grupo de óxidos que levam as nomenclaturas de peróxido e superóxido. Vamos ver qual é o problema. Nesse tipo de óxido, você tem uma ligação covalente entre dois oxigênios, tá? E duas ligações iônicas. Como tem ligação covalente também, eu não posso fazer aquela simplificação. Por isso que fica K2O2, tá bom? Ele é iônico, porque se um composto tem uma ligação iônica, ele já é iônico. Mas não são todas iônicas, então não posso simplificar, não vou usar em fórmula mínima. Bem, como o potássio é mais 1, então cada oxigênio seria menos 1. Então, quando você encontra o oxigênio no óxido com estado de oxidação menos 1, você vai chamá-lo de peróxido, tá bom? Então, anota o nome aí, peróxido de potássio. Tem um outro peróxido também que você conhece, que é este aqui, ó, o peróxido de hidrogênio, não é isso? A famosa água oxigenada, ela também é um peróxido, tome cuidado com isso. K2O4, o que acontece aqui? Ó? Você tem ligações covalentes entre os oxigênios, tá certo? O potássio, metal alcalino, é mais 1, então esse oxigênio é menos 1. Potássio é mais 1, oxigênio é menos 1. E esses dois oxigênios, quando um átomo está ligado a outro, é do mesmo elemento, então ele tem um estado de oxidação 0. Confere? 0, 0. Então, qual seria o estado de oxidação médio aí, certo? Tirar a média aritmética aqui. Menos 1 mais 0 mais 0 mais menos 1 vai dar quanto? Menos 2. Sobre quanto? Sobre 4, né? Que seria menos meio. Então, o NOx médio do oxigênio é menos meio. Até para zerar aqui, né? 2 multiplicado por mais 1 dá mais 2. E 4 multiplicado por menos meio dá menos 2. Então, isso aqui você já vai chamar de superóxido. Anota aí. Superóxido de potássio. Dá o print da lousa, mas anota essas dicas também. Óxido molecular. O oxigênio está ligado a um ametal. Normalmente, o que vai acontecer? O ametal ele vai formar 2 ou mais óxidos diferentes. Para diferenciar, nesse caso, o óxido molecular, você lança a mão desses prefixos aqui, ó, mono,
di, tri, tetra, depende da quantidade de oxigênio. Então, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Ambos se formam durante a combustão, confere? No caso, a combustão total é aquela que só forma CO2. E se formar monóxido junto, né, aí você já tem a combustão parcial. Essa substância é extremamente perigosa, porque ela tem muita afinidade pela hemoglobina. Esse aqui é o gás carbônico, confere? Lá do aquecimento global, certo? Da respiração, da fotossíntese, etc. E esses dois, como é que eu diferencio? Dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, confere? Que aparecem lá quando você estuda a chuva ácida. Nós vamos ter mais uma aula para fazer um complemento sobre óxido. Eu já vou estar te aguardando. Um abraço.